Maria Rita e José. Corta aqui pra mim, meu filho. Se não cortar pra mim, não tem programa. Bate falou 1 minuto e 9 segundos. Ganhou a medalha olímpica. Medalha de ouro. Falou no tempo previsto. Tá bom, 1 e 9 tá bom. Porque tava falando 1h40. Tá bom, é que esse dente é muito dente na mesma boca, meu Deus do céu. Nunca vi, mas voltando ao nosso assunto. Maria Rita e José são casados. 5 anos de um casamento que agora chegou ao fim. E chegou ao fim tem só 1 mês. Ele, então, quer reconquistar a ex-mulher. Nesses 30 dias, ela disse 30 vezes não. E ele diz, não posso viver sem ela. Aí ele põe na cabeça o seguinte, já sei o que eu vou fazer. Naquele dia, ele entra na casa da ex-esposa, vai entrando e ele não quer conversa. Ataca a ex-esposa, ela grita por socorro, os vizinhos invadem a casa. José não tem como escapar. Ela consegue escapar, mas ele, vendo que não tem como escapar, tenta o suicídio. Está em estado grave e lá onde ele está internado, há uma escolta esperando ele se recuperar, se é que vai se recuperar, para ir para a cadeia. O caso foi aqui em São Paulo. Põe no Cidade. Maria Rita foi salva pelos vizinhos. Eu vi a barulho dele gritando, a gritaria danada em casa, eu fui lá. Pedindo socorro. Pedindo socorro. Eu tive que quebrar a porta deles e encontrei lá um rapaz em cima dela, esfaqueando ela. O senhor puxou ele? Foi meu colega. Tinham 2 moradores, o senhor e mais um. Mais outro, né? Senão ele teria matado ela ali. Lógico, já estava em cima dela já. José Ailton tentava pegar outra faca quando foi trancado na cozinha. E meu colega pegou o sofá e trancou a porta para ele não passar, senão ele queria voltar para matar a mulher dele. Era início da manhã, quando o ex-marido chegou ao condomínio em que a vítima mora com os 2 filhos pequenos. Ninguém sabe ao certo como ele passou aqui pelo portão. O fato é que seguiu sem ser impedido. Inocentemente, foi a criança de 9 anos quem abriu a porta do apartamento, porque José Ailton não tem as chaves. A mulher foi surpreendida ainda na sala e atacada logo em seguida. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro e arrombaram a porta que tinha sido trancada por ele. Se essas 2 pessoas não tivessem entrado no apartamento, uma tragédia tinha acontecido no apartamento que fica bem ali, no térreo do mesmo prédio. A fotografia é forte, tem que ser borrada. A vítima aparece caída na sala enquanto aguarda o resgate. A PM chegou rápido e a ambulância também. Maria Rita foi levada para este hospital da Zona Leste de São Paulo. Todos ouviram os gritos, acompanharam com agonia pela janela. A filha mais velha de Maria Rita prestou depoimento nesta delegacia, mas preferiu não gravar. A mãe dela não corre risco de morrer, já que a cirurgia foi bem sucedida. Não dá para afirmar o mesmo do ex-marido bandido. José Ailton está internado no mesmo hospital da vítima. Isso porque tentou o suicídio, mas ele está com escolta da Polícia Militar, porque se sobreviver, sai daqui direto para a cadeia. Vizinhos contaram que eles estavam separados havia pelo menos 1 mês. José tentava reatar a todo custo e teria atacado a ex ao ouvir dela que não voltaria. O menino de apenas 4 anos, que é filho de José Ailton, com a vítima, presenciou toda a ação criminosa. A menina de 9 anos também estava na cena do crime. Pensa no seguinte. Pensa enquanto ou como, na verdade eu ia falar errado. Pensa como a vida hoje em dia vale pouco. E aquele homem ali, né, já não tem mais como contar a história. Pelo seguinte, sabe esses caminhões, agora tá em moda, começou com carrocinha, depois foi para aquelas
caminhonetinhas pequenas, agora já tem ônibus, caminhão, enfim, né? Que são essas lanchonetes motorizadas que o cara vende comida, né? Esses caminhões de comida. Aqui os caras que são metidos chama-se food truck. É descansar nem português, quer falar inglês. Mas tá bom, mas vamos lá. Os daqui, pelo menos. Resumo, o que acontece? Acontece o seguinte, o sujeito vai, o caminhão de comida para perto da casa dele. E o caminhão tem que ter um gerador. Ele se irrita com a história do barulho. Vai discutir dali, discutir daqui, discutir acolá. Aí ele vai tirar, volta lá e tira satisfações com o dono do caminhão de comida. Tem uma discussão. Ele vai, o sujeito, põe a imagem do sujeito aqui para mim. Aqui está ele. Tem uma briga grande, ele está com a cara toda amarrotada. O que ocorre? Ele vai, pum, sapeca o dono do caminhão. O cara morre. Ele liga para a polícia e diz o seguinte, olha, eu estou em tal lugar assim assado, pode vir me prender que eu matei o dono aqui de um caminhão de comida. Aí a polícia vai lá e pum, prende. Na delegacia, ele diz o seguinte, está tudo certo, mas eu quando sair daqui vou matar o funcionário dele, vai vendo, que foi se meter onde não era chamado. Põe no Cidade. Espelho, abri a cor, peguei a faca, voltei a enfrentar os dois. Matei o cara. Foram quase 2 horas de depoimento à polícia. Hugo Tássio de Oliveira Soares parecia tranquilo no momento em que confessava o crime. Só me lembro que no momento da fúria ali, até hoje está gravado que a última tem no rosto dele. Com o rosto todo machucado, o suspeito conta que foi agredido com pauladas durante uma briga com o empresário Gerry Omar Correia, dono de um food truck, e o funcionário dele. Aí quando eu paro, desesperado ali, voltei de novo. Pô, fez isso aqui comigo, não fiz nada pra tu. Já me defendi. Aí já corri pra conta, desespero, abri a conta, peguei a faca, voltei a enfrentar os dois. O repórter Dionísio foi ao local do crime e contou como tudo aconteceu. No local do crime, as marcas da violência ainda estão espalhadas pelo chão. Durante a noite de domingo, o empresário Gerry Omar Correia foi assassinado a golpes de faca. E o motivo disso tudo? O barulho provocado pelo gerador de um food truck, aqueles caminhões que são transformados em lanchonete. O barulho terminou provocando uma discussão entre o empresário assassinado e um jovem de 30 anos que mora naquela Kombi e trabalha como lavador de carros aqui no estacionamento. Hugo Tássio Soares. A briga foi tão grande que se tornou em uma confusão. Essa confusão chamou a atenção da Polícia Militar e os dois, tanto o empresário quanto o lavador de carros, foram parar na delegacia. Lá foi registrado um boletim e os dois liberados logo em seguida. Mas ao retornar aqui para o local, eles tiveram mais uma discussão e o empresário terminou aí sendo assassinado a facada. Segundo informações da polícia, um auxiliar do empresário, um funcionário que trabalhava no food truck, por pouco também não foi assassinado. O Hugo, depois disso tudo, fugiu, saiu correndo sentido o parque da cidade. O que chamou a atenção da delegada é que Hugo pediu para se entregar à polícia e marcou um lugar de encontro com os agentes. Depois que foi trazido aqui para a 3ª Delegacia de Polícia do Cruzeiro, Hugo contou tudo o que aconteceu na noite do crime para a delegada responsável pelo caso. Ele disse que depois do assassinato fugiu e se escondeu em uma vala no parque da cidade. Ele ficou por lá mais de 8 horas. Fiquei lá na ponta da vala, termina, tem as pistas lá no fim do parque. O homem já tem passagens pela polícia por roubo, furto, ameaça, uso de drogas e desacato à autoridade. E cumpriu pena de quase 2 anos. Neste crime, ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão por homicídio consumado e tentativa de homicídio. E ele realmente disse que vai
atrás, ou seja, ele espera que essa pessoa que bateu nele seja presa e ele quer acertar as contas com essa pessoa dentro da cadeia. Isso que ele disse. Então, a ideia dele é que ele vai ter este momento ainda com esse rapaz, então ele diz que vai fazer o que ele não conseguiu fazer no domingo passado. Segundo o advogado de Hugo, o suspeito alega legítima defesa e disse que foi agredido com uma paulada numa briga por causa de barulho e por isso revidou. E com essa ficha que ele tem e já tem treino de cadeia, ele se entrega para preparar a legítima defesa. Tá na cara, né? E a Narla tem mais informações. Boa noite, Narla. Oi, Marcelo, boa noite. O Hugo morava nessa Kombi há mais ou menos um ano, no estacionamento de uma área nobre aqui de Brasília. E ele já tinha histórico de confusões, viu? Os comerciantes ali da região disseram que nesse dia, inclusive, ele jurou de morte a funcionária de uma farmácia. E os comerciantes vinham, né, relatando esse comportamento dele para a polícia, mas nada era feito. O funcionário, que por muito pouco também não foi assassinado, passa bem, Marcelo. Legal, obrigado, meu amor. Um beijo, até já. Olha aqui, agora algumas cidades vão ficar com as suas programações locais. Eu desejo uma boa noite, fique com Deus, um forte abraço. E nós? Olha. Oh. Jaqueline tem 13 anos de idade, aí já tem mais um pouco. Quando ela começa a namorar esse aqui, que tem 25, Xandão, 25 e ela 13. Os dois se conhecem quando ela era bebê. Primeiro ano de namoro, monte de sapé que aiá, nasce o primeiro filho. Segundo ano, ficou buchuda de novo, engravidou. Outro filho. E aí, já tem 2 para cuidar. Ela fica em casa cuidando. E aí, enquanto ela fica em casa cuidando, ele vai para a balada sapecaiaiá pela balada. E quando volta, briga. Na hora que começa a briga, pimba, o sururu na casa de Noca, ela, entra em cada coça arrumada. Naquele dia eles tiveram outra discussão, ele foi embora. No dia seguinte, ela chama o irmão para ir com ela até a padaria. Ele tá só esperando e vai atrás de moto. Pede para Jaqueline subir na garupa. Ela diz, eu? Vou nada. Foi baleada na hora. O irmão vai reagir? Também baleado na hora. Ela, pum, morre nela. Todo mundo diz, o irmão também vai morrer. Xandão errou o tiro do irmão. Ele, no momento, vive no Nordeste. Pergunta como ele vive. Normal. Tá usando um nome falso, criou uma nova família. Tava tudo bem. Só que a polícia acaba de encontrá-lo. Põe no Cidade. Tudo aconteceu aqui em Guaianazes, zona leste de São Paulo, no mesmo bairro onde Jaqueline Pompeu, de 19 anos, nasceu e foi criada. Uma morena, dos olhos claros, que chamava muita atenção pela beleza. Tinha muitos amigos, era bem comunicativa, extrovertida, mas tudo mudou quando Jaqueline conheceu Alexandre dos Santos, de 31 anos, que também nasceu aqui em Guaianazes, foi criado aqui, era conhecido por todos, até porque Jaqueline cresceu junto, eram vizinhos. Então todo mundo conhecia Alexandre, até que chegou um certo momento em que os dois se apaixonaram. Ela sempre morou nessa casa aqui de 3 cômodos. Ela vivia aqui com a mãe, a avó e os irmãos, mas nunca deixou de ficar com a mãe para morar com Alexandre. Então eles mantinham um relacionamento de namoro. Ele na casa da mãe e ela aqui na casa da avó. Tiveram um relacionamento de 6 anos. Dentro desse relacionamento tiveram 2 filhos.
Quando ela completou 1 ano de namoro, ela engravidou do filho mais velho, que hoje tem 6 anos. O relacionamento começou a ficar muito conturbado. Ela chegou a deixar os estudos com 13 anos por causa do Alexandre. Ele tinha muitos ciúmes. Ele, usuário de drogas, andava armado. Alexandre dos Santos, conhecido como Xandão, sempre se envolvendo em coisas erradas aqui no bairro, e ela sabia disso, mas aceitava porque o amava muito. Minha filha não sabia o que é um cinema, o que é um shopping. Ela ia começar a viver. Ele não deixou. Ela não podia sair para a rua, não podia estudar, não podia fazer mais nada. Ele não queria saber, ele brigava com ela, agredia, depois ia lá para a mãe dele. Aí ficava com a mãe, chegava à noite, ia pra balada, ia se drogar, ia beber. Ele podia fazer tudo. Ela não podia fazer nada. Mas obedecia. Primeiro, porque o amava. Segundo, porque tinha medo. Ela chegou a falar para a família Então ela chegou a anunciar a morte dela. Como foi isso? Ainda ela falou assim, mãe, já pensou se ela chega, abre a televisão e vê, Xandão fez assim, pá, pá, o que a senhora faz? Eu falei, filha, eu não sei o que eu posso fazer, se eu ver ele, eu não sei, a reação eu não sei, mas não vai acontecer isso não. Depois na outra semana, ele fez. Até que chegou um momento em que ela cansou. Ela cansou de sofrer. Primeiro namorado, dos 13 anos aos 19, só sofrimento. E ela queria botar um ponto final nisso. Tanto é que ela tem 4 boletins de ocorrências registrados na delegacia, onde ela chegou a pedir socorro, pelo Maria da Penha, mas o socorro dela, o pedido dela, não foi ouvido. E ele, ultrapassando os limites sempre, até o momento que chegou a agredi-la aqui dentro, na frente da família, onde correu a avó, correu a mãe para salvá-la, porque ele estava enforcando Jaqueline. Quando ele viu que a família correu, que ele viu que ele era só um contra todos, covardemente, ele soltou Jaqueline e saiu por essa escada, correndo, gritando que não iria ficar assim. Essa foi a última ameaça dele, porque depois disso, Jaqueline decidiu realmente botar um ponto final no relacionamento. Ela terminou em um dia, quando foi no dia seguinte que ela acordou com muita fome, ela já tinha deixado os filhos na escola, ela saiu por esta porta, chegando exatamente aqui onde eu estou, ela gritou para o irmão dela e disse, mano, você pode ir comigo lá na padaria? E o irmão dela se aproximou. Eu disse, posso, por quê? Ela disse, não, porque se o Alexandre se aproximar e quiser me agredir, você me ajuda, você grita por socorro, vem aqui, pede ajuda da avó. Eu falei, eu vou com você. Eu vou, e se ele pôr a mão, eu vou fazer algo por você. Mas na minha mente foi no momento de se ele pôr a mão. Eu nunca, jamais imaginava que ele seria capaz de sacar da arma e atirar nela, até mesmo em mim. Naquele dia, ela acreditava que pudesse passar por mais uma agressão. Por mais que ela sentisse o risco, mas ela não imaginava que era o dia da sua morte. E assim ela foi com o irmão, desceu essas escadas e foi até a padaria. Jaqueline estava com o irmão mais novo, o Elbert, estava descendo por essa rua e quando chegou quase em frente à padaria, exatamente aqui, Alexandre dos Santos parou em uma moto. Nessa hora, Jaqueline estava aqui nessa calçada, o irmão do lado, e Alexandre dos Santos em cima de uma moto parado aqui próximo. O irmão, quando viu, já pegou um pedaço de pau e pensou, se ele agredir minha irmã, aqui mesmo eu vou defendê-la. O irmão se afastou, ficou a mais ou menos 1 metro de distância, esperando que eles conversassem. A Alexandre dizia o seguinte, Jaqueline, sobe na garupa. E ela aqui dizia, não vou subir. Segurando o dinheiro do pão em uma mão.
E ele dizia, Jaqueline, suba na garupa agora. Ela disse, terminou, acabou, eu não quero mais nada com você, eu não vou subir. E ele insistiu novamente, eu tô mandando você subir agora aqui na moto comigo, porque eu não quero conversar. Nesse momento, tinha muita gente aqui a padaria tinha uma fila enorme de pessoas para comprar pães. E ele chegou a dizer isso, tem muita gente aqui, eu quero conversar com você com calma, vamos sair daqui, sobe. Ela falou, não, eu não vou subir, eu não quero mais conversa com você, terminou. Eu não quero mais nada com você, eu quero ser feliz. Nessa hora, o irmão que estava a 1 metro de costas, só escutou o barulho. Ele sacou a arma e efetuou vários disparos em Jaqueline. Ela caída aqui, quando o irmão virou, viu ela caída, correu. E ele começou a atirar também contra o irmão mais novo de Jaqueline, que conseguiu se livrar dos tiros e fugiu. Na hora que eu olhei pra trás, ela já estava aqui no chão, caída, e ele deitado com a moto e disparando mais vezes. E na hora que ele disparou mais vezes, ele já olhou pra mim e já apontou a arma pra mim. Foi na hora que eu saí correndo, ele disparou. Mas eu já tinha virado aqui e saído correndo, e eu fui pedir ajuda. Quando a família chegou aqui, eles ainda tentaram socorrê-la, mas ela já chegou no hospital sem vida. Eu pedia pra ela largar ele, mas ela amava ele demais. Era pai dos filhos dela. Ela falava, mãe, se nós separar tudo, eu não quero nem que ele morre. Eu prefiro ele preso do que morto. E ele fez ao contrário. Ele matou ela. Não tem perdão. Era a minha única menina. Como você pode ver aqui, ó, ainda tem uma marca de uma das balas que foram disparadas pelo revólver de Alexandre dos Santos. Toda vez que eu tenho que passar aqui no trabalho, às vezes indo para a igreja, fazer mais coisas, sempre vem à mente do que aconteceu. Então fica bem difícil eu falar assim, eu vou esquecer se eu tenho que passar no local, vir todo dia comprar pão. Então é uma coisa assim que não tem como esquecer. Após o crime, as investigações foram feitas e foi decretado pela Justiça a prisão preventiva de Alexandre dos Santos, que estava foragido, escondido em Orobó, município de Pernambuco. Mas essa informação chegou para a polícia. Ele estava com um perfil falso na rede social, com o nome falso, Denis da Silva. Você abriu um Face, vê ele casado com outra mulher, bem, meu amor, e meus netos. Ele na praia. A polícia descobriu, entrou em contato com a polícia de Pernambuco e ele foi preso. Em 10 dias, Alexandre será transferido para a capital de São Paulo, onde ficará preso na cadeia. A Jaqueline era amada por todos. Por todos. Ela morreu com fome, Fabíola. Ela foi comprar pão para comer, ela estava com fome. Ela morreu com o dinheirinho na mão. Você acha que é justo agora ele não pagar pelo que ele fez? Hoje, parentes da vítima choram com saudade, na esperança pela justiça. As 2 crianças, agora órfãos da mãe e do pai, que está preso, estão sendo sustentadas e cuidadas pela bisavó materna, que tem esperança de que um dia essas crianças possam superar todo o trauma. Eu quero justiça, que a justiça seja feita. Só isso que eu quero. Eu não quero que hoje prende ele, amanhã ele passa aqui na rua. Eu não quero isso. Pelo menos ele tem que sofrer, ele tem que sentir na pele o que eu estou sofrendo, o que o filho dele está sofrendo. É isso que ele tem que sentir na pele. Você olha para as crianças da dó, Fabíola, chamando a mamãe. O que a gente vai falar? Que o pai matou, que o pai fez isso, a gente não fala, a gente fala que estava no céu e ele cismou que quando a lua aparece é ela. Mas até quando? E esse, né, a senhora fala ali, essa senhora, né, ele tem que sentir na pele. Aí a outra senhora fala as crianças, sujeito já montou uma nova família, já os outros filhos ficaram para trás, para essa gente não tem importância. E mais do que isso, punição, desculpe, punição faraó. E
punição num crime como esse, né? E nada é a mesma coisa. Esse sujeito não passa 12 anos na cadeia. No máximo é isso aí. E a mulher está sofrendo, mas o sujeito está tranquilo. Aliás, o sofrimento é um sentimento muito pessoal, né, Marcelo? Claro, não lógico. se transfere. Lógico. Não tem o que pague isso. O sujeito que mata a namorada, mãe de 2 filhos dele, já pegou um avião, já foi para outro canto, nova família e vida que segue. Mas aqui não. Aqui sai no Cidade Alerta, cadeia na certa. Mostrávamos aqui ontem, na verdade, mostrava eu, porque Faraó disse que ontem não vinha a trabalhar porque ele tinha ficado muito excitado com a Olimpíada, estava cansado. Raquel. Eu vou falar uma coisa. Que o meu nome? Raquel, medalha de ouro. Como é o nome? Rafaela. Não, depois diz que sou eu que implico, hein? Depois que, não implica com Elizinho. O nome da moça é Rafaela. Eu falei Rafaela, você entendeu, Raquel. Tá bom. Mas voltando ao tema, tô dizendo. Resumo aqui. Ontem nós mostramos, ele é um estudante universitário, Valdomiro, na Bahia, ele mora. E ele estava em casa quando o namorado da irmã dele foi lá e o matou. E ele estava, o namorado, acompanhado de outro, certo? Que era o irmão dele mesmo. O irmão, vamos tratar como cunhado. A irmã é que deu, segundo a polícia, a chave para matar o próprio irmão, a chave da casa. Porque ele era contra o namorado, né? O namoro da irmã com o sujeito que é bandido. Aí nós mostramos aqui a reportagem, falei aquele, né? Se você viu, se você não sei o quê, põe a imagem dos dois. Essa é a irmã. Aí tá o primeiro feinho, ó, que machucou. Agora estão os 2 feinhos que mataram. Os 2 irmãos. Tô dizendo, sair aqui com a foto é problema pro bandido. Põe no Cidade. Carlos Henrique Lima Machado, de 21 anos, e Alexandre Lima Jordão da Silva, de 18, os irmãos foram presos na casa onde moravam, no bairro de Mirante de Periperi. Pouco antes, a polícia já tinha ouvido vizinhos da vítima que confirmaram terem visto a dupla saindo do local do crime. Como o Carlos Henrique ele já tinha frequentado a casa da vítima cerca de 15 dias antes, pessoas também sabiam que ele era namorado de Fernanda, que é a irmã da vítima, e viram toda essa dinâmica, né, dele aguardando a casa ficar a rua ficar relativamente vazia. Ele chegou a beber, né, ficou num bar, bebendo com o irmão 3 cervejas, até perceber que não tinha ninguém nas proximidades, e aí ele entrou na casa de Valdomiro. Na noite de sábado, o estudante de matemática Valdomiro Santos Lima Filho, de 21 anos, estava em casa quando foi morto com diversos golpes de faca, depois de uma discussão com Carlos Henrique. Na delegacia, ele confirmou que matou Valdomiro porque vinha sendo ameaçado pelo estudante. Segundo ele, Valdomiro teria pago R$3.000 para que ele matasse o padrasto. Ele me deu 3 mil para matar o padrasto dele. E foi por isso que você matou ele? Exatamente. Se ele me deu 3 mil para matar o padrasto dele, porque ele não podia pagar outro para me matar também. E ele tinha falado comigo que se eu matasse o padrasto dele, ele ia para casa da mãe dele. Como eu ia casar com a irmã dele, ele prometeu me dar os móveis que tinha na casa dele, fogão, geladeira. Para matar Valdomiro, de quem era cunhado, Carlos Henrique convidou o irmão Alexandre. Eles usaram uma faca de cozinha da própria casa da vítima e também um estilete. Durante a briga, Valdomiro conseguiu ferir Carlos Henrique no joelho, que chegou a ser atendido no hospital do subúrbio antes de ser preso. Ele disse que não teve a ajuda da namorada para entrar na casa do estudante. Ela não me deu nada, ela não entrou em nada. Ele que abriu a porta para mim ao conhecer a minha voz. Segundo a polícia, a versão de Carlos Henrique para a motivação do crime ainda vai ser investigada.
tenha confirmado essa questão de ter havido pagamento, de ter havido contratação. A gente ainda não sabe ao certo. Mas a informação que nos chega agora é de que a história do padrasto que o Valdomiro teria contratado é tudo uma conversa fiada. Que, na verdade, ele não queria que a irmã namorasse com o assassino. E, portanto, eles foram lá e mataram. Segundo a polícia, a irmã dele foi quem facilitou a entrada. Deixa eu pôr aqui.